E praticamente desde junho desse ano que o Ibovespa está nesse nível próximo aos 100 mil pontos, né? Nossa bolsa não sai do lugar. E para quem viveu a maior volatilidade da história, né, no primeiro semestre, o mercado começa a ficar meio chato. O que a gente pode esperar daqui em diante para a nossa bolsa, né, para o Ibovespa? E quais são os pontos que o investidor tem que estar atento a partir de agora? Esse é o tema do vídeo de hoje, mas antes de começar, dá um like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações. Bom, para quem está investindo desde o início do ano ou começou a investir esse ano, né? O início do ano foi, sem dúvida, um dos períodos mais voláteis da história do mercado, né? Mas o que a gente viu logo depois foi uma retomada global, né? O nosso mercado aqui acompanhou essa retomada, a gente viu a volta da casa dos 63 mil pontos para o nível quase dos 100 mil pontos ali em junho, né? E desde então a bolsa está oscilando entre 97, 98, 102, 103 mil pontos, sem grandes variações, né? Não sai do lugar. O que a gente tem que olhar daqui em diante, né? Bom, acho que o primeiro ponto, para quem achava que tinha bolha, né? Tinha muita gente ali que falava em agosto, junho, julho, que quando chegasse os resultados do segundo trimestre, ia tudo desabar, a bolha ia aparecer. O que a gente assistiu no segundo trimestre, né? Os resultados, né? A temporada de resultados foram resultados bons, melhor do que o esperado, né? Como eu vinha falando aqui, as empresas grandes estão capitalizadas, estão fazendo aquisições, estão muito bem posicionadas e conseguiram entregar bons resultados, né? Dado todo o cenário. Então essa expectativa de bolha, de cair, de realização, isso aí não aconteceu e não vai acontecer, tá, pessoal? Outro ponto para a gente monitorar, né? O segundo ponto, eu venho falando aqui há um bom tempo, que a bolsa está dividida, né, não só aqui, mas globalmente, entre os setores hot, né, aqueles setores que têm uma boa história para contar no curto prazo, e as que não têm. Não que tenham sido afetados no médio e longo prazo, entretanto, curto prazo não tem nada de bom para ser dito. Do lado bom, empresas de tecnologia, e-commerce, todas aquelas que conseguiram crescer e mostrar uma resiliência e uma força no crescimento nesse período. Do outro lado, empresas que não conseguiram, né, que sofreram, entretanto não vão mudar a trajetória. O que a gente teve? Essas empresas hot andaram muito, né, e principalmente tecnologia. A gente pode mostrar isso pela bolsa, pelo índice Nasdaq, né, e o resto meio que ficou um pouco para trás, né, as empresas ficaram baratas. Então tudo que era caro andou muito e o que era barato ficou parado. O que nós estamos vendo aí nos últimos dias, né? Então a gente vai entrar agora no ponto número 3, que a gente chama de rotation, né? Uma rotação de setores. Nós vimos o índice Nasdaq, que é composto pelas empresas principalmente do novo mundo, né, de tecnologia, cair quase 10% aí, um pouquinho mais de 10% em 4 pregões. Então, caiu bem, teve um movimento de realização. As empresas de tecnologia, de e-commerce caíram no mundo todo, né? E o que a gente pode entender nesse movimento, né? O chamado rotation, né? Os investidores mudando um pouco de posição, trocando posições em empresas que andaram muito, expostas à tecnologia, que estão sendo negociadas a múltiplos e esticados, por outras empresas aí que ficaram para trás. Então esse movimento de rotação, né? Hoje a bolsa teve um dia melhor, tanto aqui quanto lá fora, o índice Nasdaq retomando, né? Subindo um pouco. Entretanto, isso pode acontecer com daqui em diante, né? Ter uma troca aqui do lado dos investidores do racional, começarem a focar um pouco mais em empresas que ficaram para trás, que não têm uma história tão boa no curto prazo, entretanto, estão muito bem posicionadas e estão bem descontadas, tá? Bom, ponto número 4, né? Vamos começar a falar dos drivers aqui. E drivers nada mais são do que fatos que podem impulsionar a bolsa, tá? Os mercados como um todo. Do lado dos Estados Unidos, né, a gente tem 2 pontos principais que podem impulsionar ou não os mercados. Um deles é as eleições, né? Então, passando as eleições, tendo alguma decisão, né, uma redução de incerteza, isso deve ajudar. As eleições lá não são tão binárias quanto
as nossas, né? Entretanto, tem um grau de certeza, isso acaba trazendo alguma trava aí para o mercado. O segundo ponto é a questão do acordo dos Estados Unidos aí com a China, né? Donald Trump tem colocado um pouco mais de tensão aos mercados novamente, passando as eleições, isso se resolvendo, isso deve ajudar do lado dos mercados, tá? Então acho que esses dois pontos são importantes. Do lado da economia, a gente vê uma retomada forte lá, né? Como a gente falando desde o início, tem se configurado lá uma retomada praticamente em V, estão crescendo muito forte nos últimos meses. A gente vê os dados aí, geração de emprego, varejo, indústria, tudo tem retomado muito forte, né? A economia americana é muito rápida. Ponto número 5, né? Brasil. Quais os pontos, né, que a gente tem que olhar para o nosso mercado? Quando a gente compara, né, no ano, nosso índice ainda está caindo 12%. Não é o último, não é a lanterna dos mercados, entretanto está caindo. Quando a gente coloca o S&P está subindo 5 no ano. A Nasdaq está subindo 24, né? Chegou a subir mais de 30 no ano, num ano bem ruim, tá? Então a gente ficou um pouco para trás, entretanto não é mais lanterna e acho que esse descolamento é natural, dado a nossa economia, né? Aqui a gente tem que monitorar alguns pontos. Retomada econômica, que os últimos dados têm surpreendido os investidores, né? Então tem vindo melhor do que esperado. A nossa retomada tem um grau de incerteza, né, dado que a gente não tem o mesmo poder de fogo monetário e fiscal que os Estados Unidos, então isso acaba de alguma forma dando alguma incerteza. Entretanto, a retomada tem acontecido, o que é positivo, mas a gente tem que acompanhar de perto a retomada econômica, que uma retomada melhor do que o esperado pode fazer a nossa bolsa andar e reduzir o gap aí, tá mais próximo da média dos mercados, né? Que a gente está para trás ainda, não é o lanterna, mas a gente está um pouco para trás. E o segundo ponto, né, que do nosso lado pode ajudar bastante, são as reformas, tá? Então, vocês podem reparar, mas toda vez que vai para o ar, né, alguma coisa relacionada a reformas, né, seja administrativa, tributária, tudo isso ajuda muito, porque traz um clima reformista, privatizações, né? Então, esses pontos podem ajudar a destravar algum valor no nosso mercado. Afinal, né, a gente teve uma retomada, sim, o curto prazo não é dos melhores, né, mas isso já é dado. Entretanto, existe uma liquidez muito forte no mundo, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes, a quantidade de dinheiro que foi colocada pelos bancos centrais, né, via redução de juros, via programa de recompras, né, fazendo operações aí para dar liquidez aos mercados, é gigantesca e sem precedentes. E isso, de alguma forma, acaba ajudando, impulsionando as economias, né? A gente vê isso até no Brasil, em alguns setores especificamente, e acaba segurando a bolsa num nível médio, né, pessoal? Então, assim, é muito difícil ter um movimento de realização com juros tão baixos assim no mundo, e ainda mais quando a gente pega os resultados que não foram o caos, né? Pelo contrário, aí mostraram-se bem positivos, tá? Então, os principais pontos aqui que a gente vai ter que monitorar são a economia e eleições americanas, né? E o acordo. Aqui, economia e reformas. Uma rotação aí pode continuar no mercado, né? Porque tem muita coisa barata e essa rotação, quando começa a acontecer, é muito rápido. Por isso que eu venho falando aqui que existem ativos que são muito descontados nesse mercado, tá certo? Bom, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo um link. Nós da Levante estamos analisando, né, os resultados do segundo trimestre, né? Então, todos os resultados aqui que nós analisamos, né, está num relatório aqui embaixo e todas as atualizações vocês vão receber também. Então, quem quiser é só se cadastrar e receber gratuitamente. É isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.